Em determinado momento da físico-química, nós temos que conseguir determinar todos os tipos de concentrações que existem. Existem algumas maneiras de se determinar a concentração. E uma dessas maneiras é a concentração em mol por litro. Existem na físico-química vários tipos de concentrações. Na verdade, a primeira delas é a densidade. Porque, na realidade, concentração é o nome que nós damos a toda vez que nós relacionamos uma quantidade de soluto com uma quantidade de solução como um todo, ou quantidade de soluto com quantidade de solvente, coisa que não se usa mais, ou quantidade de soluto com a quantidade total da solução, já falei, né? Ou a quantidade total da solução com outra quantidade total da solução. Por exemplo, a massa total de uma solução dividida pelo volume total de uma solução. Isso é a densidade. Quando nós dividimos a massa de uma solução pelo volume da solução, nós temos a densidade. Mas quando dividimos apenas a massa do soluto pelo volume da solução, aí temos a chamada concentração comum, que tem o símbolo C. Lembrando que densidade tem um símbolo D minúsculo, concentração comum, um símbolo C maiúsculo. E depois temos a concentração em mol por litro. Ela recebe esse nome, embora o nome mais correto hoje em dia seja concentração em quantidade de matéria. Então, na realidade, nós temos essa maneira de expressar concentração conhecida por mais de um nome. Concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, ou molaridade, que é um nome bem mais antigo que não deve ser utilizado. Muito embora na indústria se utilize, né? A indústria insiste em utilizar esse termo molaridade, mas vestibulares condenam esse termo. O meio acadêmico condena já esse termo. O que é quantidade de matéria? É o número de mols que eu tenho de uma determinada substância. Então, se eu te perguntar assim, em 36 gramas de água, quantos mols eu tenho? Você vai me dizer, poxa, 18 gramas, 1 mol, 36, 2 mols. Ou seja, você pega a massa que você tem e divide pela massa molar e te dá o número de mols. Então, o número de mols, pode escrever uma formulazinha assim, N igual a M sobre Mzão. O número de mols é igual à massa que eu tenho dividido pela massa molar daquela substância. Isso sempre vai dar certo. Quando a gente chega na concentração em quantidade de matéria, o que é a concentração em quantidade de matéria? Falar em concentração significa que eu estou falando de soluções, de misturas homogêneas que geram esse conceito da concentração. Quer dizer que eu estou na físico-química, que é a química debaixo d'água. Eu falo debaixo d'água porque você vai reparar na sua vida de estudante que na química quase todas as soluções que você lida durante sua vida inteira, mesmo em nível universitário ou pesquisa química, serão soluções aquosas. Mas é óbvio que existe também soluções onde o solvente é outro. Obviamente que sim. Há reações, inclusive, que só ocorrem em outros solventes. Voltando. Eu estou falando de solução. Eu te peço uma concentração, é óbvio. Então, quando eu tenho uma solução, lembre, tem alguém que mergulha na água e se espalha, cara, esse cara é o soluto. Ele desaparece pela água, por quê? Porque ele dissolve, porque ele se mistura perfeitamente. É uma mistura homogênea.
Uma mistura homogênea é quando você vê apenas um aspecto naquele todo. Você não vê mais distinção. É uma mistura homogênea. Você jogar areia na água, a areia vai para o fundo, você vê duas fases. Isso não é uma mistura homogênea. Então, voltando. Numa solução, eu tenho soluto e tenho solvente. O soluto é o que se espalha. Pensa assim, você joga um pouquinho de sal na água, aquilo desaparece. Pensa assim, aquilo morre no meio da água. E porque morre, é só luto. E aí você vai lembrar quem é o soluto. E o solvente é o cara que espalha o soluto, que geralmente é a água. Por isso que a água é conhecida como solvente universal. Né? Não é porque os caras têm lá a garrafinha d'água lá na igreja do Edir Macedo. Não é por isso que é solvente universal. É porque ela dissolve quase tudo no planeta. Talvez no universo. Tá? Enfim. Se eu tenho água com sal, eu falo sal, geralmente, quando a gente fala sal, estamos falando do cloreto de sódio, porque sal é o nome que nós damos a um grande grupo da química, o grupo dos sais, que tem infinitas substâncias. Se eu estou falando sacarose, o açúcar que nós usamos em casa, porque açúcar também é um grande grupo de substâncias. Se eu jogo açúcar caseiro, sacarose na água, ele se espalha, aquele pouquinho de açúcar, ele é o soluto, a água é o solvente. Identificou o soluto, então você vai e calcula a massa do soluto. Você tem que saber a massa do soluto, você tem que ter essa informação. Se você tem a massa do soluto e o volume da solução, primeiro, você já pode calcular a concentração comum, que é a massa em gramas dividida pelo volume da solução em litros. Mas se você quiser chegar na concentração em quantidade de matéria, é necessário então dar um outro passo. Se você tem a massa da substância, que é o seu soluto, você tem que pegar essa massa e comparar com a massa molar dela. Você pega a massa da substância e divide pela massa molar dela. Aí você vai ter o número de mols dessa substância, o número de mols do soluto, a quantidade de matéria de soluto que está dissolvida ali. É assim que se faz. A quantidade de matéria de soluto dividida pelo volume da solução vai te dar aquilo que eu considero a coisa mais importante da fisicoquímica. Vai te dar a concentração em quantidade de matéria, representada às vezes por um M, pensa num M, mas que a segunda perna é longa, vai até lá embaixo e ainda faz uma curvinha. Sabe aquela coisa imperial? Esse é o símbolo da concentração em quantidade de matéria. Aquela coisa bonita, aquele M com a segunda perninha assim, com aquela escrita assim, sabe aquela escrita de diploma, sabe? Então, aquele M, aquela curvinha embaixo. Enfim, é isso. Mas hoje há uma maneira mais moderna, no mundo digital, de se representar a quantidade de matéria, que é o uso de colchetes. De se representar a concentração em quantidade de matéria, que é o uso de colchetes. Sempre que você coloca a fórmula de uma substância entre colchetes, você está representando a concentração em mol por litro da solução em que essa substância aí está dissolvida em água. Colchetes com NaOH dentro, quer dizer que eu tenho uma solução de NaOH, isso me indica que eu tenho uma solução de NaOH, cuja concentração em mol por litro é igual a tanto. Uma última coisa antes de parar
antes de encerrar esse momento aqui com vocês. Nunca escreva como símbolo de mol por litro a letra M maiúscula. A letra M maiúscula na química, ela refere-se à massa molar. Na química é assim, se alguém patenteou, não mexa. Tem alguém que toma conta da letra M maiúscula, massa molar. É totalmente errado dizer 8M maiúsculo. Que isso? Você está me dizendo que você tem 8 vezes a massa molar da substância? Então ela deve estar pura, né? Porque você está me referindo a 8M. Se você chega num laboratório e escreve num frasco 8M maiúsculo, você está me dizendo HCl 8M maiúsculo. Pô, tem um HCl puro aqui, eu tenho 8 massas molares dele aqui. É isso que você está me dizendo. Então, ou você segue regras, ou você muda de área. Porque na química, deixar de seguir regras significa falta de segurança. Um laboratório, ele entra em falta de segurança quando uma pessoa que não segue regras entra ali. E essas regras vão muito além do comportamento, elas vão na maneira de se escrever as coisas. Como eu te dei aqui um exemplo. Uma coisa que você rotula errado e coloca no armário de um laboratório pode oferecer risco para quem vem depois. Símbolo que você deve usar como unidade da concentração em mol por litro é mol/litro. E o mais moderno é mol vezes litro elevado a -1.